Vou, vou te convidar aqui, pronto. Estou te convidando, Vinícius. A gente vai fazer, Vinícius, esse nosso segundo encontro, nosso segundo Intec, na primeira semana de novembro, 4 a 8 de novembro, e você está convidado para participar lá. Se você entrar no nosso site lá, intec-metrologia.com.br, aí você já pode ir lá para se inscrever para estar assistindo, participando conosco aí desse encontro. Opa, tudo bem? Tudo bem? Tudo bom. Tranquilo. Como é que tá, rapaz? Tô aqui na correria, mas cheguei. Você lembra do Vinícius? O Vinícius lembra do Márcio, né? Lembro sim. E aí, como é que estão? Estamos aqui, a gente trabalhando aí para esse nosso próximo evento aí na primeira semana de novembro. De novembro, excelente, excelente. É muito bom, né? Falar de metrologia é muito bom, né? Sempre bom. E dessa vez escolhemos um tema aí que é a metrologia dentro desse ambiente da indústria 4.0, né? Então... E o bom, né? Porque assim, dentro da indústria, né, como toda, a metrologia às vezes ainda é subjugada pelos gestores de alta cúpula da empresa, né? Até eles entenderem um pouco que a metrologia ela vem para melhorar tanto a competitividade, né? Ele competir, fazer produtos mais justos, e também ele melhorar o custo, né? Da sua produção. Então, quando você começa a entender e aplicar a metrologia do jeito que ela deve ser, ela tem esse diferencial aí. Então, assim, eu tenho conversado ultimamente, no último ano, eu conversei com bastante empresário e eu tenho visto essa dificuldade do entendimento deles. E cabe a nós, né, como conhecedores da área, passar esse conhecimento para eles. Então, assim, o meu desafio hoje é muito assim, quais os temas a gente tem que abordar de maneira que a gente não fuja da questão técnica, mas que também fale uma linguagem que eles entendam. E você atua a tua área de atuação, teu ambiente, então, acho que é mais ainda complicado, né? Porque essa área de médica, né? De biomédicas, equipamentos, as coisas já são mais difíceis, até porque você pega alguns equipamentos muito específicos, com dificuldade até de você ter padrões, né? Padrões aí para calibrar, para garantir rastreabilidade. Né? E aí acaba o que o instrumento está medindo, o que o equipamento está medindo, acaba sendo verdade absoluta, né? Exatamente. Então, assim, é um desafio grande, assim, hoje eu estou na parte da área da saúde, né? Então, muitas vezes a gente tem que ligar para o fornecedor, provedor, para algumas questões mais específicas, né? E tentar fazer com que ele calibre o padrão nosso da forma que a gente precisa para aplicar ali na área da saúde, principalmente nas indústrias de imunobiológicos, na parte de análise clínica, algumas partes justamente para confirmatório de algumas doenças, né? Então, assim, precisa que seja muito mais assertivo, né? O critério de aceitação é um critério diferencial. E outro ponto que eu vejo, assim, além do que eu faço, eu também sou da parte eu sou do sindicato patronal, né? Que é da parte do metal mecânico. Então, são indústrias de metais mecânicas, né? Então, são realidades diferentes. Eu falo que eu trabalho em dois pontos de realidade extremamente diferentes, com desafios muito diferentes, mas o que eu falo em comum com todas as áreas que eu vejo é a linguagem que a gente fala, muitas vezes ainda não tem conseguido atingir com eficiência, entendeu? A essas áreas, a indústria. Seja a saúde quanto a indústria tradicional, né? Isso. Deixa eu fazer uma pergunta aí. Eu nem conversei com o Márcio antes, mas eu estou te fazendo uma pergunta. Porque a gente tem os palestrantes que nós convidamos, então estamos aguardando algumas poucas confirmações agora que estão faltando.
Mas eu queria te fazer um convite. Se a gente, de repente, não fechar essa agenda, se tiver aí alguém, queria também te convidar, se de repente se você poderia fazer uma palestra. Então, de repente, até mesmo se a gente fechar tipo, a agenda, a gente abre um dia aí, um horário diferente, Sim, para você à disposição de você. para Saiba que falar aí sobre. Porque é uma coisa interessante dentro dessa área, esse ambiente de saúde, né? Esse ambiente de saúde. Só que, como eu falei, o nosso foco voltando à questão da indústria 4.0. Mas como você também tem outra área de atuação, que você acabou de falar, na coisa metal mecânica, de repente pode ser até interessante. é porque acaba que são grandezas físicas, né? Então, assim, o que você faz de um lado, você faz do outro, só aplicado para aquela área, né? Então, eu brinco que às vezes a casa decimal para lá, a casa decimal para cá, mas é bem parecido, né? E a parte do metal mecânico também é o que eu tenho atuado mais, né? Nesses 2 anos lá como fazendo parte da diretoria lá. Eu vejo também uma dificuldade muito grande. Então, assim, eu fico barra uma mão com o remo, a outra mão com o outro remo, para ir caminhando, né? É. Mas Nessa área da dimensional, metal mecânico, o Márcio aí é bom nessa história, porque ele tem uma experiência grande. É, Já não, trabalhou, começou, inclusive, se não estou enganado, lá no laboratório da metrologia dimensional com o Gregório Mato, lá da PUC. Da onde? Não sei se lá da PUC. na PUC do Rio, com o Gregório. É verdade, da PUC, é verdade. Pô, mas tá, né? Assim, a gente falar que tanto massa, dimensional, são as grandezas mais antigas, né? Eu acho que o primeiro laboratório acreditado no Brasil foi o do IFI, né? Ele foi para massa, depois veio o pessoal da Dimensional também, então, assim, os primeiros laboratórios mais antigos, né? Eu acho que o primeiro foi em 85, se eu não me engano. Não, certeza, foi 85. E vem para essas grandezas, né? E as outras são bem mais recentes. Essa parte biológica, essa parte tal é bem mais recente. Então, até a parte dimensional, eu visitei algumas fábricas aqui no Rio, né? A Epson, no CLEP e tal. Então, eu vi que tinha a parte de dimensional, assim, que era uma preocupação deles maior, né? Então, era bem interessante, bem interessante. Eu fui no laboratório deles também. A gente vai na fábrica, eu quero ver o laboratório de metrologia, né? É bem legal. É bem legal. Até porque essas grandezas, né, é a base, né? Sim. Massa dimensional, temperatura, pressão, né? É a base da indústria, né? Exatamente. Eu fui no IFI também, né? Que é lá no Instituto Militar, né, de Engenharia, no ITA. E assim, por que eles têm calibração de massa? Porque eles fazem a calibração dos pesos que vai fazer a parte de pressão. E depois tem validações lá de aeronave, os padrões, né, que vão fazer a padronização. Então, assim, é bem interessante, né? Então, você vai vendo assim, mas o que tem a ver a massa com avaliar o avião, né? Tudo. Entendeu? Então, assim, é só o avião inteiro. É só o avião inteiro. Só exatamente. Mas eu vou ver o material ali, o que está aplicando de força. Eu tenho que saber ali a massa também daquele material, qual a dimensão, assim, tem uma série de questões que você tem que ver, né? Então, assim, tem sido bem interessante. Então, É legal. É legal. E a 4.0, não sei como você está vendo isso, mas uma coisa que eu tenho visto muito aqui é a mesma dificuldade que você tem com relação à metrologia, né? A pessoa ainda não consegue entender, mas a tecnologia 4.0 está cada vez mais próxima, né? E muito do que ficava em laboratório, e aí é o que eu vejo, né? Principalmente na dimensional, está indo para o chão de fábrica. sim. Por exemplo, aqui para você ter uma tridimensional, por exemplo, que fica ali no laboratório para fazer a medição, tem que tirar. Hoje você já tem, inclusive, tridimensionais que são projetadas para o chão de fábrica, né? Então, tem uma resolução maior, uma precisão
não tão grande, né? Mas você já tem ela trabalhando efetivamente no chão de fábrica. E Então, outra. a área biomédica, por exemplo, você tem praticamente sensores de temperatura e umidade, mas você já consegue jogar todos eles na web, né? Então, Sim, isso não. Hoje é muito bom. eu controlo meu laboratório. A parte, se você perguntar agora qual é a temperatura do meu laboratório, eu estou em Teresina agora, né? Mas se você perguntar qual é como é que está o comportamento térmico do seu laboratório, eu dou 3 cliques aqui e te falo como foi, Exatamente. entendeu? Rapaz, você tá longe, hein? Você tá no lugar mais quente aí acho que do Brasil, né? Né? Hoje vim para cá, hoje vim para cá. Então, assim, por exemplo, eu não acredito, eu vim fazer aqui uma validação do equipamento, mas, sinceramente, a necessidade de eu vir aqui é baixa. Sinceramente, hoje é Sim, baixa. Consigo fazer metodologias que eu, à distância, eu faço toda a validação, toda a calibração do equipamento. Eu só preciso mandar os padrões para cá e ele colocar, entre aspas, numa rotina de testes dele. Então, quando sim. eu fizer a rotina de teste deles, eu pego o meu padrão, avalio, faço e gero um relatório. Isso à distância. Isso hoje eu consigo fazer tranquilamente. Isso reduz custo. Inclusive, não só fazer só as calibrações, fazer as verificações intermediárias com o padrão. Você consegue fazer uma outra forma de avaliar os equipamentos, tanto da área da saúde quanto de qualquer outra indústria. Eu acho que isso é algo que a gente desenvolvendo tão breve vai para o mercado, certamente, entendeu? E como é que Porque você É. valida essas informações? Como é que você consegue validar esses dados? Justamente com essa questão toda que você está à distância, usando a internet. Como é que você valida isso? uma internet via VPN, primeiro você vai mudar o padrão você não necessariamente você precisa definir qual o valor dele para o cliente, né? E você pega esses dados aí, você vai chegar esses dados na empresa e ele vai comparar com os dados que ele fez da calibração desse padrão. Então, eu calibro esse padrão, por exemplo, e mando, padrão físico, ele vai colocar no equipamento, vai fazer a rotina e vai validar a primeira parte ótica. Validando a parte ótica, eu consigo ver via ótica quanto tem, porque eu já validei o primeiro equipamento, o que vai fazer a rastreabilidade dos outros. Então, eu consigo saber que se eu colocar tantos microlitros dessa amostra nesse equipamento, sabendo que a parte ótica está validada, eu já tenho ali o erro, a incerteza do equipamento, eu sei que tem X microlitros dessa amostra. Porque eu botei um padrão físico, um líquido, né? Coloquei lá, ele vai dispensar aquele líquido e ele vai ter uma cor. Aí aquela cor eu vou saber já sei qual é o volume ali e já sei qual é já validei 2 partes do equipamento. Legal. Aí depois eu vou para temperatura. Temperatura, eu posso fazer um cálculo, entendeu? Sabendo. Tem várias formas, né? Eu posso ver taxa de evaporação, posso ver taxa de evaporação com aquela temperatura tem que dar tanto, se mudar a temperatura vai ter que dar tanto, porque eu sei que tem um controle de umidade e temperatura no laboratório, então isso facilita, entendeu? Então eu já tenho um controle. Então eu sei que dentro do estudo de 7 anos, todas as vezes que eu vim para cá, estava entre 54% e 57% de umidade, é certo. E o laboratório estava em 23%. Eu vi isso hoje, entendeu? Por isso que eu estou falando isso até de pronto, assim, eu vi isso hoje. Então o laboratório sempre está ali entre 23 graus, 22, 23 graus. Então, assim, eu já sei que aquele ambiente é estável. Então, tendo esse ambiente estável, e eu avaliando também a parte de temperatura, umidade e pressão com o sensor, que hoje um sensor desse vai estar em torno aí de uns R$ 100. Sim. R$ 100. O sensor que vai fazer isso vai estar uns R$ 100. Confiável. Estou confiável. E aí eu começo a avaliar as outras partes do equipamento, entendeu? Tudo via parte ótica. Legal. Tudo com espectro. Entendeu? Então, assim, eu consigo validar praticamente tudo. Só que eu só quero coletar ali os dados. Entendeu? Coletando os dados, aí depois me manda e eu vou comparar isso com os dados que eu tenho lá dos padrões. Então, assim, é assim que eu valido. Não sei se eu consegui explicar aí. Não, legal, olha só. Eu gostei desse teu negócio. Acho que isso pode ser um assunto interessante para fazer uma palestra aí para a gente nesse negócio. Eu vou depois, no privado, eu vou combinar contigo aí para você fazer uma palestra nessa semana para a gente aí. Eu tive problema no meu telefone, aí eu perdi vários contatos, várias conversas e tal.
Se puder me mandar, eu agradeço, entendeu? Não, olha só, é de 4 a 8 de novembro. Aí vamos ver aí. Vai ser online, né? Então acho que é mais Aí, tranquilo. online é bom, ó, é aqui, ó. Tô aqui longe e tô aqui, ó. Então, pois é. Então, de repente, eu Todo vou. mundo está longe, todo lado, né? Esse que é o ponto. Hoje também é assim, né? Hoje o longe é muito relativo, né? Ah, sim, é Exatamente. verdade. Eu brinco até hoje, o cara, eu tava conversando aqui hoje, engraçado, né? Tava conversando hoje. Eu falo, cara, eu venho pra cá, eu sinto que boa parte das minhas vindas pra cá não é necessária, entendeu? Não é necessária, realmente, não é necessária com a tecnologia que a gente tem hoje. Porque acaba que eu venho atender o SUS. Então, assim, por mais que a gente ganhe dinheiro, a gente tem que entender esse dinheiro sai nosso, entendeu? Então, a gente tem... E outra, eu só venho de 6 avaliar o equipamento, e nesse meio termo, o equipamento, ninguém faz nada nele, não avalia, não faz nada, então tem que ter métodos para garantir que esse equipamento funcione sempre bem, entendeu? Sim, sim, Então, se você verdade. tem uma rotina, você sabe. E outra, a parte médica tem um outro ponto. Ele existe algo que existe assim, controle positivo e negativo. Então, se ele faz o processo inteiro, tem que dar esse controle positivo e esse controle negativo, eu posso também validar um processo inteiro. Eu não preciso ficar validando só parte do equipamento. Entendeu? Sim. A única coisa que eu tenho que validar com certeza é a parte ótica. E essa é a mais fácil que eu acho para validar, entendeu? Porque é padrão físico. Hoje eu desenvolvi já um método com padrão físico, eu consigo validar um equipamento. Entendeu? Uma coisa que, dentro dessa área médica, o Márcio, eu e o Márcio tivemos a oportunidade de participar de um projeto lá, você não era nem nascido ainda, em 2005, não é isso, Márcio? 2005? Agora Foi, o Pedro entregando a idade da nossa idade aqui já, rapaz. foi Eu acho estou que, pegando um acho que pouco da foi, geração desse, eu, mas tudo bem. eu acho que foi em 2005 que Em foi 2005. vocabulário, termos de metrologia aplicados na área médica. Foi um projeto Era, lá da SBM, inclusive, aí foi publicado umas cartilhas e tal, e que a gente estava conversando sobre a possibilidade de estar Novamente. atualizando e voltando com esse assunto. E cada vez mais, né? Cada vez mais a meteorologia dentro dessa área, então, é fundamental, é importantíssimo. Então, eu já Inclusive, eu vou. conversando aí o Márcio aí, pensando em nome de pessoas tal, para convidar, eu me lembrei de você, não é porque você está ao vivo aí, não, mas o Márcio pode até confirmar, para Não, a para gente mim já está convidado, pegar, eu só preciso do pegar não, porque resgatar esse projeto, resgatar isso e atualizar. Né? Ainda mais que o vocabulário mudou, o vocabulário de metrologia mudou, inclusive tá mudando, né? Tem uma é, versão. Né? eu sugeri, inclusive, ao Rodrigo, né? Ao Rodrigo e o. Eita, fugiu o nome dele. O vice. O Alexandre? Ô, Alexandre, meu Deus do céu, como é que eu esqueci o nome do Alexandre, né? Mas beleza. A gente fazia um grupo de trabalho sobre metrologia na área de saúde, tá? Então, assim, eu já tive resposta, eu falei com o pessoal da Fiocruz, do Imetro, do próprio Imetro, né? O pessoal da parte de pesquisa, Uhum. falei com o FRJ, INCQS, que é Fiocruz também, Biomanguinhos, e assim, eu tenho já a lista de adesão de várias pessoas querendo participar junto à SBM, né? A questão que a Isso. gente falou tinha que ser filiado, né? Eles colocaram que era filiado, inclusive algumas pessoas já se filiaram, só que a gente tem que começar isso daí Ah, também. que legal. E seria interessante vocês estarem fazendo, tá todo mundo trabalhando junto, né? Lógico que vocês Não, também, né? E não, fazendo. não tenha dúvida. Eu Fica, acho que é uma coisa importante, é um projeto bastante interessante para a gente fazer isso aí, né? Não só dentro dessa área médica, uhum. mas Porque precisa revisar tanto o vocabulário e colocar, porque assim, é muito difícil você conversar e eles entenderem coisas básicas, por exemplo, entendeu? Porque por todos os equipamentos médicos vem escrito lá que vou fazer a calibração, vou passar o calibrador, é. então assim, eles já têm uma calibração com ajuste sempre, sabe? Sim. Então, se eles já associam isso, e eu acho que nem o mais grave é associar isso, tá?
Eu acho mais grave quando ele faz a calibração, ele não avalia nada, não faz não corrige nada. Não existe fatores de correção para, às vezes, os exames. Então, às vezes, você está lidando um monte de indeterminado, quando o equipamento está com desvio, se você corrigisse, ia dar positivo, ou ia ser negativo, com certeza. Tem alguma contaminação, ou é um background, alguma coisa assim. Então, assim, você não consegue nem entender o que está acontecendo ali, se você não faz essas correlações, né? Então, Uhum. assim, só a confusão traz consequências mais graves do que só a confusão de nomenclatura, né? Sim, minha opinião, é a opinião minha, tá? Pelo que Não, mas é bem isso, sabe? Não tem como ser. Eu acredito que é bem. E aí volta ao ponto inicial, né? É entender exatamente o que é metrologia, né? Porque a partir do momento que você começar a entender, aí eu acredito que as empresas vão começar efetivamente a enxergar o quanto a metrologia é importante no dia a dia. Né? Porque parte por aí, né? Parte em entender exatamente o que é. é, Né? A gente tem essa dificuldade no mercado. Né? Nós que estamos no meio, a gente, óbvio, né? Uma novidade até, a gente entende e sabe o que significa. Agora, quem está fora, é em qualquer segmento. A nossa percepção aqui é mesmo do que atua em qualquer segmento. Né? sim, É entender o que é entender a importância da metodologia. Mas quando você começa a falar de metodologia, tudo é novidade. Então, ou seja, não é uma coisa assim o que é calibração, definir o que é padrão, o que não é padrão, como você pode selecionar um padrão, como não pode, parte daí, né? Entender o que o certificado de calibração diz. uhum. É, É bem por aí, eu vejo bem isso. E essa atividade, e parece que na área da saúde parece que uma demanda muito maior, né? Que a gente percebe que parece que sempre falta um pouco mais, né? Sim, não, sim, sim. E é desafiador, e por outro lado é prazeroso quando a gente começa a ver que tem surtido efeito, tem tido resposta, entendeu? Tem melhorado os resultados. Por exemplo, eu vim aqui nesse. Tem uns clientes que eu atendi esse mês, né, em específico, que eu, há anos atrás, ele tinha problema de não saber se aquele, tipo assim, aquele canal do equipamento estava funcionando ou não. Entendeu? é. Hoje o nosso problema é outro. É como ele entendeu que a metrologia eu consigo definir se aquele item, por exemplo, tem 8 canais o equipamento. Então, numa dispensação de volume de rotina alta, eu sei se ele está tendo uma tendência de troca da peça. Eu consigo saber isso, até a distância. É. Entendeu? E O, aí ele falou, você consegue saber? Eu falei, lógico, porque se eu tenho uma tendência, um histórico do equipamento, eu trabalho há 20 anos na área, vai fazer 20 anos ano que vem, na área da saúde. Eu trabalhava na fabricante, então assim, eu já sei qual é o comportamento do equipamento. É o primeiro conhecimento que eu acho legal. Aí depois a gente conhece a metrologia. E depois eu conheço o histórico do equipamento. Então assim, você conhece como ele funciona, como a metrologia é aplicada nele e como é o comportamento do equipamento. Porque eu tenho um histórico de 7 anos desse equipamento. Então olha fica só, fácil. é, Hã? o Vinícius, só uma pergunta, quantas a gente consegue a gente colocar aqui nessa tela? Porque né, Gente, eu já estou. Hã? vai jogando aí. Hein? Mas não sei não. Apareceu, joga aí. Tudo bom, gente? Hoje nós estamos aqui, eu convidei o Eric e o Hercos, que já está aí presente, que vão fazer uma palestra para a gente aí também nesse nosso evento. E a gente vai conversar um pouco sobre a área de atuação deles aí, que é a parte de energia solar, né? Então, eu não sei, por exemplo, o Eric entrou aqui, mas eu não consegui colocar ele na tela. Não sei se de De repente repente, só cabe, eu vou para ele, se você precisar, eu entro de novo. de Tranquilo. repente só cabe Talvez 4, aí já eu não sei. pode ser que seja 3, talvez. Aí eu faço o seguinte, eu saio, aí se precisar, entra de novo, porque é importante também, é um outro tema importante, é um tema novo, a galera fica muito preocupada, né? E a questão metrológica para essa área aí é extremamente importante também. Eu não sei, se talvez de repente seja melhor você. Ele não está conseguindo participar,
tá? Talvez seja Tá, isso. eu saio qualquer coisa, precisar, eu tô aqui Ele está como definido. telespectador. É legal, você fica participando aí, fica ouvindo aí. Vamos ver se ele consegue entrar aí agora. Beleza. Dá um, dá um zoom out aí. E aí, então, como vai? Tudo jóia, gente? Tudo Uma bem? boa tarde aí para vocês. Bom, Tudo de bom? Estamos aí, graças a Deus. Faz tempo que nós não nos falamos, né, Silvio? É isso mesmo, rapaz. O Márcio é meu parceiro aí nesse projeto dos encontros meteorológicos. Inclusive, a gente tem um site lá, né? Então, a gente está aí já trabalhando junto há algum tempo. E o Eric, vamos ver aqui. Ele Vê consegue se consegue colocar meu brother aí. remover do vídeo, bloquear, Eric, adicionar, deixar de... Não, engraçado. O Eric, eu não sei se ele está conseguindo assistir a gente aí. Talvez ele mandar outro convite novo aqui para ele. Peraí. Né? Vou ver se convidando ele de novo aqui ele consegue. Convidar. Convidei aqui. Não sei se ele vai conseguir entrar. Ah, agora sim. Agora conseguiu Olha lá, aí. ó, mesa aí. A mesa eu tô vendo. Agora eu tô vendo ele aí, rapaz. Tudo bem? Agora eu consegui entrar, hein? Ah, beleza. Então, O áudio tá bom? tá bom. tá Estamos sim. ouvindo Tá bem. bom, tá bom. Ouvindo bem. Você está em Campinas, Hércules está no meio do... meio não, lá na divisa de Tô na Mato Grosso com... comecinho, comecinho da floresta amazônica aqui já. Você vê, né? Já é uma cidade que chama Alta Floresta. Alta Floresta lá, quase na Amazônia. O Márcio está mais perto de você, Eric, ele está ali em Sorocaba. E eu aqui em Tá perto. Niterói. E aí a gente estava conversando ainda há pouco com o Vinícius, ele está lá em Teresina, você vê como é que é a questão aí essa tecnologia ajuda, né? Integra todo mundo aí, quer dizer, com uma Tudo demais. Com uma certeza. facilidade muito grande, né? Isso O Vinícius está como telespectador? Porque ele teve que sair para eu entrar, né? sim, porque eu acho que só dá para fazer 4 aqui. Provavelmente. Eu não sei, ele está como espectador aí, mas o Vinícius é da casa, é parceiro antigo, ele não tem problema. Ele não ficou frustrado aí com o convite para sair. Mas, Menos a mal. gente reveza a cabeça. Mas ele está aí, ele está vindo. Desculpa aí, Vini. Olha lá, ele tá lá, ó. Brasil interligado. Isso aí, né? É gente boa, Bessa aí. A gente já participou junto de algumas coisas, inclusive no evento passado ele fez uma palestra. Eu estou convidando ele de novo aí para também estar conosco aí nesse próximo evento aí. Mas, então, vocês aí, como é que conta um pouco para a gente essa história aí da energia solar, tá? Não é para vocês fazerem a palestra hoje, não, tá? Mas é só para como é que está? Introdução. Introdução, porque inclusive, eu até dando uma olhada, a última vez que a gente teve conversando, vocês me falaram que a energia solar, a fotovoltaica, hoje já ocupa a segunda posição em termos da matriz energética, é isso mesmo? Conseguimos aí superar, né, as tradicionalíssimas do mercado e é uma transição que vai ocorrer de todo jeito, né? A matriz energética ela está fazendo essa migração. É claro que existem desafios no setor. Atualmente tem um desafio grande aí que a gente está passando, que é a questão da inversão do fluxo, né? Está ocorrendo uma sobrecarga na rede. Por conta de tamanha é a adesão desse fenômeno que é a energia solar. A gente puxar um histórico ali de crescimento, do ano de 2019, ali, pouco antes da pandemia para cá, todo ano foi dobrando. Então, o recorde da matriz energética ela foi exponencializada ano após ano. E de modo que a gente tem um crescimento assustador, estrondoso, e infelizmente o Brasil ainda não tem infraestrutura para comportar tamanha é a grandeza desse fenômeno aí de crescimento, de adesão, né, da energia solar. O Brasil é privilegiado, né? A gente tem as índices de radiação aí, bate recorde aí ao redor do mundo, né? Então, é muito bom para gerar
né? O gringo ele fica com inveja da gente, né? Ó, a Alemanha, grandes países aí que são pioneiros nessa tecnologia, olha para o Brasil, vê o potencial que tem o país e fala, nossa, não poderia ser de outra maneira, né? O É cenário verdade. aqui é perfeito. Mas Exatamente, eu né? acho. As grandes potências da Europa, como elas estão ali mais ao norte, né? Então tem bem menos incidência solar que nós aqui no Brasil, onde pegamos aí três, né, hemisférios, né? Então a gente pega norte, sul, atravessa a linha do Equador ali, pega o oeste, né? E sobre o que o Hércules falou, justamente cresceu tanto a geração própria no Brasil que as linhas de transmissão não estão suportando tamanha geração, né? Microgeração dos clientes, dos usuários. Então, por isso que está tendo essa inversão de fluxo, né? E fora isso, tem as questões fiscais aí, mas é uma outra pauta a seguir aí, né? Aham. Mas são temas do. Isso aí entra nos desafios e oportunidades e que está tendo agora, atualmente, né? Então a gente vai poder trazer isso aí um pouquinho aí na nossa conversa. Mas eu acho interessante falar um pouquinho da empresa também, né? Aproveitando o espaço aí que vocês ofereceram. Eu agradeço demais o convite e fico lisonjeado, né, da gente poder trazer um pouquinho desse nosso mundo que, na realidade, se tornou parte, como a gente disse, que é um fenômeno, né? Se tornou parte da grande maioria aí dos brasileiros que são empreendedores que tiveram essa visão, né? E esse entusiasmo que para estar empreendendo no ramo de energia solar, né? E eu fui um deles. Aconteceu comigo, assim como aconteceu com vários outros colegas. Eu tive a oportunidade, inicialmente eu trabalhava como vendedor, até mesmo o meu irmão também, né? A gente é da área comercial e tive acesso a uma empresa de energia solar, né? Onde eu fui pegando essa expertise. A divisão na época da empresa que eu trabalhava chamava Madrid Solar, né? E ela acabou fechando a divisão. Ele mexia com equipamentos de informática. A questão de regime fiscal também é um pouquinho diferente, porque trabalha com a proporção ali em termos de volume é muito maior, né? High ticket, né? A energia solar, inclusive na época era muito mais ainda, né? No início das atividades tinha um valor agregado maior ainda. E aí eles acabaram fechando a divisão e eu, como representante comercial, uma carteira de clientes, já estava querendo começar a empreender, como que diz, estava com a faca e o queijo na mão, né? Aí foi em busca de se capacitar, correr atrás de cursos, né, de formação. Fiquei como um estagiário aí de ajudante, né, de um colega eletricista. A gente teve a oportunidade de fazer a primeira instalação. E daí foi montar o CNPJ e correr atrás dos pormenores aí para poder começar a validar o negócio. É, E a é. gente viu a Solar crescendo assim. A gente vive aqui, por exemplo, eu vivendo aqui numa cidade grande, na região sudeste, o Márcio também, o Márcio é carioca, também está perdido, né, Em São em São Paulo. Paulo. Mas Sorocaba também tem um parque industrial grande e tal, não sei o quê. E eu fiquei bastante empolgado lá, porque você, lá no interior, lá dentro, tal, quer dizer, falando dos grandes projetos que estão acontecendo, né? Os grandes projetos dentro desse ambiente mais rural, né? Ambiente assim mais... porque esses parques solares precisam de espaço também, né? E aí você... né? Você falou uma coisa muito interessante, Pedro. Eu comentei até com o meu irmão, com o Eric, isso. Quando eu vim para cá, a primeira vez para o Mato Grosso foi lá em meados de 2006, mas nós não ficamos. Nós somos naturais de Campinas, né, interior de São Paulo. Aí meu pai veio a trabalho e a família acompanhou. Meu irmão acabou voltando para Campinas e eu posteriormente acompanhando ele e voltando a morar com ele. Tornei para Mato Grosso, aqui já na minha cidade de Alta Floresta, onde eu constituí família, tive filhos e aqui fiquei, né? Então desde 2012 eu estou aqui. E a gente observava que a tendência natural é São Paulo, o grande centro aí do nosso país, e de lá toda a tecnologia e inovação desdobra para o resto do país. Mas a Solar
ela teve um fenômeno inverso muito interessante. O que acontece? O estado do Mato Grosso, o agro aqui é riquíssimo, né? Exporta para o mundo inteiro. E em função dessa importação e exportação, tivemos acesso a distribuidoras muito mais cedo. E pelo potencial energético da região, que é o segundo melhor do país, só perde para o Nordeste. Então, assim, a gente observa e vê até grandes nomes aí do sertanejo, grandes influenciadores e empresários fazendo parte da migração de seus investimentos para a energia solar, devido a essa condição. Às vezes um fazendeiro ele tem uma propriedade e determinada área dessa propriedade é inapta para plantio e cultivo de gado do agronegócio, talvez relevo, pedra, e ali consegue instalar solar. Então ele tem um melhor aproveitamento da área da fazenda dele. Ele vai poder diversificar a renda dele. Então ele vai ter ali fontes de receita diversas. Né? Hoje já se faz um manejo, né, entre gado de confinamento, já ocupando muito menos espaço, e também a área de plantio, que está praticamente dando 3 safras ao ano, né? Soja, algodão e milho, né? Então, assim, eles pegam tudo isso e ainda põem uma solar para poder gerar, onde a metragem quadrada, a eficiência dela, em um mês corresponde a um ano de safra de soja, por exemplo. Então é um investimento assim agressivo no que diz respeito ao retorno que ele proporciona, né? E isso vem se intensificando ano após ano com a oferta, né? Com o aumento da oferta aí no mercado. Isso eu não estou enganado, quer dizer, essa energia gerada aí no Mato Grosso é como se eu poderia estar consumindo ela aqui, né? Não, e de fato está, né? Ela está aí, O né? que acontece? Direta ou indiretamente, porque está alimentando a rede. É uma interligação aí global, né? Então, agora pode ser sim formalizado através de hoje, essa é a discussão que está acontecendo em tempo real, né? Está se abrindo o mercado e está tendo um novo termo, que é o mercado livre de energia. Então, hoje, pessoas comuns, assim como nós, tendo investimento e podendo fazer nossa própria usina, a gente pode fornecer e passar a vender também para o consumidor final e a nível nacional. Isso é interessantíssimo. Entendi, legal. E aí, dentro do aspecto da metrologia, da parte de medição, né? Quer dizer, como é que essas coisas elas atuam? Tipo, beleza, como é que eu posso garantir? Como é que eu posso ter a confiança, a rastreabilidade dessas coisas, dessas medições, de que isso tá correto, que o quilowatt que você tá vendendo é realmente um quilowatt? Como é que você vê isso, essa questão? Eu vou até trazer um exemplo que está acontecendo agora, está havendo uma política aí de incentivo para justamente fomentar. O que acontece? Hoje a gente pega de distribuidores que fazem a importação desses equipamentos. E eles têm esse know-how de buscar o equipamento de melhor qualidade para o mercado. Então a gente trabalha e existe um leque infinito de modelos de marcas e a própria manufatura, né, que tem essa função de trazer diagnósticos laboratoriais que trazem para a gente a credibilidade do que promete o equipamento, das tecnologias que estão embarcadas, da eficiência que ele traz ao longo dos anos. Então você vê, hoje uma placa ela tem garantia, estendeu de 25 para 30 anos de geração, fizeram ali tipo um Inmetro, que fala que ela tem que produzir acima de 80% da sua capacidade nominal. Ou seja, ela pode ter uma depreciação ao longo do período de 30 anos de somente 20%. Né? E isso você tem como aferir. Eles fizeram isso em laboratório ao longo de vários anos e eles têm aquela célula, que é uma matéria-prima que capta energia, e você sabe que toda conversão de energia há uma perda, né, ainda que mínima, mas essa degradação natural ao longo dos anos, eles conseguem mensurar através desses equipamentos, né? E aí consegue fazer ali o que a gente chama de datasheet, que é o termo técnico ali daquele equipamento que a gente está adquirindo. Tanto em qualidade de painéis, quanto também de inversores, cabeamentos. Né? Nós em São Paulo, aí, eu e meu irmão, nós fomos na Feira Intersolar, a maior feira de negócios da América Latina, do ramo. E lá tinha um equipamento que o rapaz ele media
tensionamento e estresse tanto mecânico quanto elétrico do cabo. Então ele puxa o fio, ele vê no microscópio o diâmetro. Então tudo isso você tem que ver. Você tem que ver se a marca com a qual você comprou, se ela está entregando realmente o dimensionamento correto daquilo que você está pedindo para o projeto, né? E existe muito isso e cada vez mais se está trazendo esses equipamentos para nosso conhecimento, para a gente poder também ter essa segurança e credibilidade na hora de ofertar esses equipamentos, né? Certo, entendi. E a gente tem esses equipamentos produzidos aqui no Brasil ou não? Hoje é tudo ainda tudo Temos, é, importado ao é melhor. engraçado, né? Engraçado, o país é o maior exportador da matéria-prima, né? Basicamente, sua composição tem silício. Agora tem alguns painéis que estão inovando, colocando uma película de grafeno, mas, sobretudo, alumínio também. Todas as composições primárias exportados para depois serem manufaturados e a gente importar novamente, né? O Brasil ele tem praticamente essa cultura, né, contraproducente. Mas sim, já estamos caminhando fabricação nacional. Infelizmente hoje são projetos que atendem, acaba ficando mais caro, né? Então eles atendem a uma determinada faixa de modalidades. Por exemplo, quando vai se fazer financiamento em banco, Finame, Banco do Brasil, eles pedem que sejam equipamentos nacionais. Então esses equipamentos são montados aqui no país, mas acaba encarecendo, tendo encargos. Então hoje, vias de regra, a grande maioria aí avassaladora no mercado é importado e da China. Até as empresas que têm na Alemanha, Estados Unidos, acabam tendo manufatura na China por conta do custo operacional ser inferior. Sei, entendi. Márcio, aí, tem alguma coisa, Márcio? Dúvida sua aí? Você está aí com a cara meio de... Não, eu estou aqui pensando, o que eu estou pensando é o seguinte, você tem, enfim, toda a parte de medição e controle de medição dessa energia, né? Qual seria a flutuação, como é que vocês medem isso na rede especificamente, né? Eu falo isso pelo seguinte, uma vez que você consegue tirar de um local e passar para outro, como coisa se estiver errado, mas quanto seria, né? Ou seja, como é que, principalmente laboratórios, né, empresas onde você precisa ter um consumo, né, constante, não necessariamente elevado, como é que eles podem contribuir positivamente para isso? Né? Então, ou seja, como é que eu tiro de um local sabendo que eu preciso chegar para ele no outro e quais são as variações que eu posso ter nesse processo? O que ocorre hoje na ponta da linha aqui para nós, a gente trabalha num regime que a gente chama de integrador, né? Então, nós somos um parceiro que viabiliza para o cliente final a instalação da energia solar. Então, esses equipamentos são todos automatizados. Na realidade, a gente tem os equipamentos básicos de aferição, né? A gente consegue observar através de um alicate amperímetro, um multiteste comum, os dados basais, padrões, para a gente saber se está dentro do que foi estimado, né? Então, por exemplo, a gente pega lá uma carreira de série de painéis, mede a tensão, a corrente, a amperagem, tá tudo ok, bacana, tá dentro dos padrões. Agora, a rede, de fato, ela tem oscilações abruptas e contínuas ao longo do dia. E o inversor, ele faz isso. Ele é um aparelho que ele não só vai converter a corrente contínua em alternada, né, que vem a energia vem das placas captada em forma de corrente contínua, ele faz a transformação e a sincronicidade com a rede, né? Então ele vai transformar aquela energia em corrente alternada nas mesmas modulações que está a rede da casa, para ficar padronizado. Então, o próprio equipamento que faz essa conversão e mantém de forma automática essa faixa de oscilação. Então, ele vai parametrizar isso e vai enviar de forma constante para a rede. Lá no relógio, você vai ter um novo medidor, que é o bidirecional que a gente fala. Então, ele vai passar a catalogar e contabilizar aquela energia que está sendo injetada na rede. Então, veja, eu tenho aqui em casa tem os painéis solares, em tempo real, que a gente está usando agora, estou usando um carregador, estou com uma lâmpada, um ventilador, um ar-condicionado, a energia solar está suprindo, em tempo real, com a luz do sol. Existe uma
demanda que, além disso que está sendo utilizado, está gerando um pouco a mais que está sendo injetado. Então, está sendo armazenado na rede. E esse armazenamento ele é contabilizado através desse medidor bidirecional. E o equipamento também registra quanto que está medindo, tudo certinho. E aí, de maneira que à noite não tenha geração, você pega de volta da rede. Da mesma forma também que você pode pegar da rede, você pode enviar para outra pessoa em outra unidade consumidora. Então é assim que funciona hoje os créditos, né, de geração da energia solar. Você pode tanto usar para o seu autoconsumo, né, na hora que não estava gerando, como também pode enviar para outras pessoas. Né? E Isso. só que assim, existe toda uma regulamentação que está engatinhando no Brasil, não tinha lei até então, né? Então as leis são recentes, aí começa a aparecer novas normativas, novas portarias, e a gente tem que estar se adequando. Foi quando a gente deu esse exemplo atual que está tendo, né, de inversão de fluxo. Muita gente injetando na rede, o que aconteceu? Pegou essa sobrecarga e voltou lá para a usina hidrelétrica e queimou equipamentos, teve um apagão aí, né, em São Paulo, e a tendência é que isso ocorra cada vez mais, com mais recorrência, até que se consiga suprir isso. Tem que trocar cabeamento, trocar transformador, tem que subir, né, aumentar o porte para comportar essa geração. Exatamente. E quanto vocês acreditam que uma empresa, vocês devem ter esses dados, uma empresa consegue economizar efetivamente? Ou seja, já que pode ter medição, né, quanto é que a empresa não consegue medir efetivamente no bolso em termos de economia de energia? Tudo bem que vai depender do porte de cada empresa, enfim, né, isso é muito, muito relativo, né, o consumo, o que ela faz efetivamente. Mas se nós pudéssemos tirar uma média de todos os segmentos, qual seria essa economia? Se bem dimensionado, né, Hércules? Se bem dimensionado, a economia máxima pode chegar até 95%. Né? Porque a gente também estima, na nossa própria proposta orçamentária, você tem ali um gráfico de ROI, de retorno do investimento. Geralmente, se a pessoa fazer uma aquisição à vista, você já tem logo nos 2 primeiros anos, 2 anos e meio, 3 anos, você já tem o payback desse investimento, né? Já se paga. Então, de modo que você tem ali um histórico ali de economia ao longo do período, que a gente tem a garantia das placas de 30 anos, você fala para o cliente, ele fala assim, em 30 anos você vai economizar X. E é um valor, assim, alto, né? Uma residência aqui, igual aqui, uma geração de 900 aqui em casa. Chega daqui 30 anos, está beirando lá $500 mil, $1 milhão de retorno, né? Que ela produziu. Então é muito expressivo mesmo. Muito bom. Entendi, Diga, Pedro. Não, uma coisa que eu queria perguntar, não sei se o Érico ou o Erco estão sabendo aí alguma coisa, porque falou sobre, por exemplo, esse medidor de energia que é bidirecional, né? Ele também deve ser importado também, né? Porque os medidores de energia, eles são regulamentados, eles são homologados pelo Inmetro, né? Todos eles têm que ser homologados lá, aprovação de modelo e tal. Esses também têm que passar por esse processo, né? Isso. Eu não sei Aí as concessionárias que têm essa responsabilidade, né? A gente faz o projeto, sobe ele para análise, é homologado o projeto elétrico, e aí eles estão responsáveis, a concessionária de cada estado aí que é responsável por estar entregando esse medidor para nós, já nos padrões. Então, sim, eles passam por homologação, mas a gente não sabe a origem ao certo, justamente por não ter, assim, o contato já com essa parte aí, né, dos bidirecionais. De fato, é as concessionárias que entregam para a gente já isso aí. Entendi. Mas uma observação é que esse medidor, esse relógio medidor bidirecional, ele é muito semelhante ao comum que todos usam já. A diferença é que ele vai contabilizar a energia injetada através da microgeração do morador, né? E também contabilizar a energia consumida. Então, ele vai medir os dois para poder entregar para a concessionária as duas medidas, né? Então, ele é muito semelhante, Tanto é que
não tiver esse medidor bidirecional e tiver o convencional, ele vai, na hora que as placas, né, que o sistema de energia estiver gerando, ele vai contabilizar inversamente, né, negativamente. Né? Não é correto ele estar lá, mas se ele estiver lá, o convencional vai fazer esse giro, né? Se for o analógico antigo ou se já for o digital, ele vai dar negativo ali para querer compensar, né? Mas segue os mesmos padrões aí do medidor convencional, né? As regulamentações e aferições e testes pelo Imetro, né? Ficou bem claro para os senhores e também quem estiver assistindo pode mandar comentários e perguntas, se ficou bem claro essa questão do sistema de energia do cliente, né, da pessoa que está gerando, passa pelo medidor, né? Antes disso tem o inversor, que o inversor vai ter todo um histórico, vai registrar as medições, o quanto está gerando, tanto nos volts, na carga, tudo durante o dia, vai ter um histórico, vai mandar essas informações pro celular do usuário, né? E a energia... O inversor é o cérebro, né? O inversor perfeito. Da instalação. Perfeito. E aí, essa energia gerada, ela é injetada na rede, né, da concessionária, e assim, ela não fica armazenada, né? Alguém vai consumir, terceiros, né? A vizinhança, outros consumidores vão se beneficiar, né? Isso. E aí, quando houver, por exemplo, à noite, que a gente precisar consumir, aí vai ter essa equalização, que no final do mês aí vai ter essa proporção aí, né, de cálculo. Fala. Uma curiosidade que eu tenho, tá? E eu sei que em determinados momentos, ou determinadas situações, eu acredito que essa deve ser uma delas, é até difícil obter efetivamente informação, uma vez que o equipamento ele já chega para você da companhia. A incerteza desses equipamentos. Né? A gente tem uma ideia, a gente tem essa informação, qual é a certeza que esses equipamentos possuem no momento da medição. Tá. A pergunta é sobre o medidor, relógio medidor, ou sobre o inversor? Ambos, tá? Porque eu estou falando de medição de energia, né? Sim. Então, por exemplo, eu tenho ali, um quilômetro, né? Mas eu estou variando quanto, ou pode variar quanto, entendeu? Qual é a incerteza, efetivamente, desse equipamento? Porque eu brinco muito com a questão da incerteza aqui, porque se estiver para um lado, eu posso estar economizando mais do que eu estou pensando em economizando, né? Tem uma média de cálculo, eu vou deixar o Hércules explicar, mas tem toda uma média de cálculo, uma incidência solar média, mensal, anual, diária. Vou passar para o Hércules explicar aí certinho. Mas eu ia comentar um negócio que você tocou num ponto importante e interessante. Se tá roubando para mais ou para menos, né? Em termos, né? A gente fala assim de modo geral. Especificamente, né? Não é questão de roubo, não. É porque todo instrumento de medição tem uma incerteza associada, né? Isso é inerente ao processo. A calibragem, né? Aquela margem. É inerente você ter o melhor instrumento que existe, o melhor padrão, tem uma dúvida, certeza associada. Isso não é roubar, medir para mais ou medir para menos. Esse negócio de medir mais ou menos, aí não é nem a incerteza, pode estar com erro de medição, né? O instrumento pode estar medindo errado por alguma coisa. Tem uma margem de tolerância, né? Tem que ter aquela margem. Tá vendo? Será que a incerteza quando ele vende ou quando ele compra é igual? Porque uma analogia que eu tenho a isso, está sendo importantíssimo conversar com vocês com relação à parte de energia e tal. Mas, por exemplo, quando se fala em medição fiscal, né, na área de petróleo e gás, a incerteza dos instrumentos, dos medidores, para esse processo de venda de produto, né, ela é extremamente apertada, né? Ela é muito baixa. E eu, quando boto combustível no meu carro, eu fico pensando quantos ml a mais ou menos
Tá ali variando, que eu tô de um lado ganhando, eu tô perdendo. Mas, enfim, mas é inerente ao próprio equipamento, né? Isso é parte do processo, né? Sim. Então, como a gente está falando, não só em custos, né? Também, mas nessa diferença, enfim, a minha curiosidade é o quanto se é que se tem, né? Porque, como eu disse, né? Tem casos, o equipamento já chega para vocês, e nem sempre essa informação ela é passada efetivamente, né? Não, Mas o quanto pode variar, né? Qual tem sim. certeza média de equipamentos? Ó, eu vou te falar uma experiência minha aqui, da nossa realidade prática de instalação do dia a dia. Tá? Então, de fato, eu acho que matou a charada aí. A gente não tem essa precisão. Essa precisão a gente não possui. Eu sei que tem os equipamentos inversores convencionais, ele tem a eficiência prometida de 97,7%. Então, essa seria a margem de trabalho dele. Na prática, a gente faz o quê? Nós pegamos o índice de radiação, né, pela ciência dada a solarimetria, né, através da meteorologia, a gente pega ali, faz a análise da incidência local e pega o histórico de radiação ao longo do período. Lá você vai sair uma continha matemática, vai ter uma média, essa média incidindo no painel. O painel tem também uma perda por caloria da eficiência. Calculou as perdas, calculou a potência, e aí você vai ter uma geração estimada média. De modo que você vai poder propor para o cliente, vamos dizer aqui em termos práticos, o cliente precisa de uma geração de 500 kWh mês. Então eu fiz os cálculos, eu sei que para gerar 500 kWh mês, eu vou colocar para ele 8 painéis de 550 watts. Nesses 8 painéis de 550 watts, para ter essa geração otimizada, eles precisam estar na minha coordenada geográfica, instalados ao norte e a 10 graus. Esse é o melhor cenário. Se não estiver nesse cenário, você vai ter inclinação e angulação. E aí você vai ter o quê? Esses cálculos de perdas. Não está para o norte, está para o leste. Então, quanto eu estimo? E aí a gente vai muito da experiência. A gente não tem essa precisão cirúrgica. A gente coloca para o cliente que o que eu gosto de brincar é errar para menos, né? Então eu prometo a geração um pouquinho inferior e o cliente fica, obviamente, satisfeito quando vê que está gerando além do prometido, né? Então eu faço isso. Às vezes, quando a gente tem de fazer um estudo muito mais detalhado, e isso pensando em pequenos clientes, né? Claro que em grandes projetos você vai precisar ter um detalhamento maior, mas fechando com esses clientes a gente faz essa estimativa. Fala, bom, a gente por experiência prática sabe que tem uma redução aí de até 20% se instalado ao leste em comparação ao norte. Então vamos reduzir aqui essa geração. Não vou prometer 500, vou prometer aqui uns 430. Bateu lá 440, 450, show, o cliente está feliz. A grosso modo é isso, né? Legal. Posso complicar? Posso complicar? Então vai. Na geração de energia fotovoltaica, né, existem perdas, como o Hércules falou. Essas perdas são todas calculadas. Então, como tem N fatores, por exemplo, o Hércules falou da localidade, então a gente usa a solarimetria daquela região, né, aquela incidência solar do determinado ponto, inclusive bairro, cidade, né, é coordenada mesmo. Então, claro que a geração numa cidade perto da linha do Equador vai ser diferente, né, a angulação do Sol vai ser totalmente diferente de uma cidade onde a gente está aqui no Sudeste, né, interior de São Paulo. Então, essa angulação é calculada, né, para melhor posicionamento, melhor proveito da posição, né, da irradiação, e também até a poluição do ar é considerada para esse cálculo aí, que a gente fala sujidade, né, entra no cálculo. E o que acontece? A grosso modo, a gente tem um valor que já joga direto, se a gente quiser fazer um cálculo rápido de cabeça, quantos por cento? 7%, Hermes, que a gente considera geral de perdas? Para grosso modo, o cliente perguntou, quantos por cento mais ou menos vai gerar? A gente está ali, tal, faz uma conta de padaria, né? Conta de padaria. Faz um negocinho de Isso. cabeça ali, a depender da região, que ele falou muito interessante, porque aqui
10 graus é um ângulo pouco, né? Ele está praticamente virado porque está próximo do Equador. O sol está batendo chapado aqui na gente. Agora, quando você vai mais para o sul, você vai tendo que aumentar a inclinação para acompanhar o ângulo do sol. Né? Isso é muito interessante, inclusive em usinas de solo, né? Hoje, Aumenta muito se investe nas usinas de solo, muito bem tocado no assunto, Hercules, muito se investe em até tracker, né? Então você vai rastrear o sol justamente para tirar o melhor proveito. Porque em determinado momento do dia, ou muito de manhã ou muito à tarde, a produção vai ficar muito baixa, dependendo da posição, né, do ângulo da placa. Então, assim, é um equilíbrio, porque ao mesmo tempo que você tem um custo operacional do tracker, porque ele consome ou energia ou alguém fazer manualmente, você tem que ver se compensa a geração que ele vai fazer solar, vai compensar, né? Mas assim, a nível residencial ou comercial, quem não tiver conhecimento do assunto e for instalar um sistema com placas voltadas para o sul, por exemplo, essas placas estão mortas. Elas vão gerar, assim, desprezível que elas vão gerar. E metade, para um sistema de geração, metade é nada. 50% ele não se paga. Ele não se paga. Ou você gera 60, 80, 100, né? 100 nunca vai gerar, mas o máximo possível de geração voltado ao norte, ou a noroeste, ou nordeste, porque sul você não tem geração. Né? Não tem geração de energia ali. Ela não se mantém. Né? Reduz muito, né? Reduz muito porque fica até gostosa, mas vai ser gostosa de fazer. Você está precisando juntar aí para começar a brincar um pouco com esses números aí. Dá para brincar, a gente pode trazer, assim, vai trazer os slides, né? Colocando certinho a ilustração, os cálculos, é muito interessante. Para quem gosta do assunto, vai ter diversão. Agora, você faz os cálculos, mas porque o Sol, você não tem aquela intensidade constante, quer dizer, esse cálculo você deve considerar uma insolação média, né? Ao longo do dia, né? Porque, né? Tipo, meio-dia eu sei que está numa, né? Para gente aqui, meio-dia é o pico. Mas Pedro, e se você tiver né, também, né? Isso que eu ia falar. Uma nuvem que entra na frente do Sol já interrompeu a geração, naquele momento. Aí depois a nuvem sai, então tem uma média anual. Por exemplo, hoje ficou nublado o dia inteiro, aí aqui em Campinas, né? Aí no final da tarde saiu um pouco sol. Só que em outubro, nesse período, em outubro, já é considerado a média anual. Então, tudo é média. Tudo é médias. Entendi. E a gente não comentou do negócio praticamente muito usual no nosso dia a dia, que é o Data Logger. O Data Logger, ele é um modemzinho que vai acoplado ao inversor, que faz o reconhecimento dessas informações e envia para o servidor, e a gente baixa o aplicativo e acessa. Então a gente tem na palma da mão a geração, e para qualquer lugar do país que a gente for, a gente acessa porque está no servidor. E aí você está vendo lá da sua casa lá o que está gerando em tempo real. Então você vai conseguir observar lá, você vai saber se está nublado, vai saber se está gerando bem, você vê a potência em estado real do aparelho inversor e o quanto que ele gerou no acumulado do dia. E aí ele vai dar todos os históricos do que gerou nos dias, no mês, no ano, na semana. Isso. Basta ter internet. Eu falei bem rápido, né, sobre que as informações que o inversor manda pro celular, né? Eu não tô vendo aqui na tela a tela do Hércules, né? Mas eu tô ouvindo tudo. Tá, aqui só tô vendo o Pedro e o sócio aqui. Ué, não apareceu pra você, não? Então, eu até comecei a seguir aqui, ó, Auna Metrologia, né? Una Metrologia. Mas não tá aparecendo, o Instagram aqui falhou, era pra estar dividido em 4. Dá uma olhadinha mesmo. Tá dando. É para estar aparecendo, mas tudo bem. Não, tranquilo. Aqui a gente está te vendo, não sei se o pessoal todo está conseguindo ver também. Ah, tá. Acho que tá. Não, é legal. Pergunta me fugiu. Uma pergunta aí saindo um pouco da metrologia, mas um pouco de curiosidade, que
que até o assunto que a gente estava conversando um pouco antes com o Vinícius, da nossa dificuldade, efetivamente, como metrologista, em fazer, enfim, as empresas entenderem efetivamente a importância da metrologia, né? Não sei se vocês passam por isso, enfim, mas qual é a minha grande curiosidade? Eu ainda vejo um uso muito reduzido dessa tecnologia, principalmente nas empresas, em função do benefício que ela traz. O principal motivo ainda das empresas não utilizarem efetivamente essa tecnologia, não terem ela, enfim, instalada. Falta de informação. Conta aí, Hércules. Conta algum Principalmente. sobre. Parece que é até um pouco meio que cultural, né? Não sei. O pessoal fica numa. Existe o quê? Por exemplo, aqui o ramo da solar, a gente acaba vendo um pouquinho de divisão. Eu mesmo, a maioria dos meus projetos, em 90% dos casos, são clientes pequenos, residenciais e comerciais. E a gente observa a maior demanda e carência pela informação nos grandes consumidores, né? Nos clientes de grande porte, usinas de investimentos e por aí vai. Então, parece que acontece essa migração dentro do nosso nicho, que algumas empresas, poucas, estão caindo para esse lado de se especializar e trazer cada vez mais novas ferramentas aí, otimização de processos, ferramentas de aferição, de inteligência, tudo isso aí trazendo para pegar realmente uma parcela, um nicho um pouquinho mais elitista ali. Então, sim, algumas empresas têm essa migração, mas, vias de regra, a grande maioria fica nesse senso comum, né, que acaba usando mais do básico mesmo. Outro dado interessante é o seguinte, aqui no estado de São Paulo, no Sudeste em geral, a oferta, né, a qualidade da distribuição, né, as concessionárias distribuem, assim, tem muita oferta de energia, tem qualidade, quando comparado, por exemplo, aos estados do Nordeste, do Norte. Então, lá como é mais escasso e é mais precário a energia, né, e mais cara, então lá tem muito mais adesão, né, como o Hércules comentou, no Centro-Oeste, onde ele está agora, né, tem muito mais adesão. Inclusive, né, a adesão tanta que hoje é interessante aproveitar qualquer metro quadrado, qualquer espaço ali para geração. Hoje, muito tem estudos até para usinas flutuantes. Então, num lago ou lagoa, você coloca boias, né, estruturas flutuantes, para colocar as placas solares, né? Então, o Hércules pincelou no assunto sobre as usinas de solo, né, conciliando com o agro, linkando com o agro, né, com a pecuária também, né, gado, e também no ambiente aquático, né? Então, muita demanda, né, tem no Centro-Oeste, Norte e Nordeste, né? Bem como Sul e Sudeste, onde nós estamos, tem, mas menos, né? Porém, menos, né? É isso aí. Quer complementar alguma coisa, Herpes? Alguma pergunta, assim, sobre? Não, porque também pode explorar, a gente não pode explorar tudo, senão na hora da apresentação de vocês, mas isso você já comentaram. Tranquilo, mas vai ter tecnês, viu? Na live vai ter bastante tecnês. A gente tava falando aqui e vai lembrando e vai colocando algum assunto mais aleatório, né? Mas aí, porque vai aparecendo e a gente vai falando. Curiosidades, né? Atuais. Eu lembrei do negócio, eu até mandei para vocês, né, um artigo que saiu, acho que foi sobre, acho que a Austrália, né, sobre o uso da energia, que eles estão lá com um problema de excesso de geração de energia solar, que está tendo problema na rede, porque tem oferta demais. Quem sabe um dia a gente vai chegar nesse ponto aqui. Tá chegando, o Hermes comentou, tá chegando. Essas últimas semanas, né, teve essa inversão de fluxo, né? E
E essa informação que você mandou, Pedro, eu até compartilhei no nosso canal ali, que a gente começou agora, no canal do WhatsApp mesmo, né? A gente está começando agora. Então, a informação eu compartilhei lá também. Super interessante essa questão da inversão de fluxo que a gente tem que abordar, porque é super atual. É coisa de agora está acontecendo, por exemplo. Né, Hércules? Isso aí a gente vai ter que falar. Vamos bater em cima disso aí, porque estamos passando pelo marco regulatório, né? Está tendo reprovas nos projetos, como esses projetos são homologados. Tá havendo muita reprova aí ao redor do Brasil inteiro. Minas Gerais mesmo é um estado recorde em reprovas. E agora a Energisa, o grupo aí da CPFL, Eletro. Enel, né? Anel. Anel. A Enel que teve esse problema agora. Distribuidor. Então, eles também começaram a reprovar. Eles fizeram uma portaria aí que para poder apresentar um estudo, aí vai entrar um estudo técnico de inversão de fluxo para projetos com capacidade acima de 7.500 watts. Então, se você vai injetar na rede, você vai ter que fazer o estudo da rede se ela comporta. E aí, isso aí é uma discussão, porque não é aonde é os responsáveis por isso, né? Então está tendo tudo essa delegação de até onde que a concessionária tem que fornecer dados para a gente, até onde a gente tem que ir atrás, né? Então a gente está passando por essa pequena crise no setor que está movimentando muito aí, bastante polêmicas, né? Inclusive a questão do off-grid, que é o uso da autonomia completa do uso da rede, você não precisar da rede. Você ter na sua casa autonomia e ter uma bateria para armazenar sua energia. Então, as baterias elas estão passando por uma série de evoluções até chegar no modelo comercial viável, que é diminuir o custo e aumentar a eficiência delas. Então, as tradicionais ali, ferro, chumbo ácido, né? Uhum. Os tradicionais chumbo ácido, elas têm uma desvantagem enorme, que é a capacidade de descarga dela. Não pode ser superior a 20%, senão acaba com a vida útil dela. Então aí entrou as de lítio fosfato. As de lítio é igual ao nosso celular. Elas já têm condição de ter uma garantia maior, tem uma vida útil melhor, pode descarregar e carregar várias vezes, tem ciclo aí de 5.000, 6.000 ciclos de vida, né, de recarga. E aí, conforme vai melhorando a tecnologia e diminuindo o preço, e ainda mais com isso, a gente está encarando como um incentivo, né, alguns dos nossos fornecedores e fabricantes de inversores, eles estão fazendo já de fábrica o inversor híbrido, com a capacidade. Hoje você não tem condição financeira de colocar o equipamento com bateria, você põe ele normal na rede, faz o sisteminha on-grid, amanhã ou depois, viabilizou a bateria, compra a bateria e linka no inversor que ele já está pronto para isso, né? Então a gente chama de inversor híbrido, né? Ele vai trabalhar no regime on-grid e off-grid. É bem interessante as tecnologias que estão chegando aí. Essa informação que o Hércules passou é super atual. Essa informação é coisa de agora, dessa semana. O off-grid, que é uma geração, a microgeração que a gente não depende da rede, né, que a gente gera e armazena no próprio imóvel, ela está tendo uma mudança, porque, por exemplo, até então era proibido no Brasil, só que agora ela é uma solução para essa inversão de fluxo, esses problemas que estão ocasionando. Então, olha como a gente está nesse momento de transição, né? Então, a gente está começando com as microgerações individuais, está colapsando a rede, é necessária essa regulamentação e agora o off-grid vai vir para solucionar isso. Então, olha o momento que a gente está aqui importante, né? Beleza. Então, ou seja, isso que eu ia perguntar, vocês já começaram aqui, mas então é real a possibilidade de, em vez de devolver para a rede, eu armazenar, eu ter essa energia armazenada na residência, na empresa, para um uso específico ou futuro. Sim. Alguns inversores, eles fazem também o meio termo, né? Tem o on-grid, que é ligado à rede, e o off-grid, que é fora da rede. É a tradução literal do inglês. E tem o zero grid. O zero grid, ele vai fazer uma solução pronta para um determinado, geralmente comércio, que funciona só em período de horário comercial, né?
durante o dia, então durante o dia você tem a geração e o autoconsumo imediato. Então, para esses escritórios, faz sentido você ter a geração pronta, né? De pronto. E esse sistema é o zero grid, você não precisa homologar, porque você Consumo não usa. instantâneo. Exatamente, o consumo instantâneo ali, imediato. Então você não vai usar na rede, só que você da meia-noite não vai ter, não vai gerar, né? Mas você, durante o horário comercial, você tem ali o uso em tempo real e não precisa ter todo esse processo burocrático de homologação de projeto, porque você não está interferindo na rede. Entende? Exatamente. Ok. De repente pode ser para alguma aplicação que você, durante a noite, não precisa de energia nenhuma, né? É empresa no Exato. horário comercial, que trabalha no horário comercial. Legal. Basicamente. Beleza, gente. Espero que vocês não tenham esgotado os assuntos para a gente conversar no evento. Falamos 1% do conteúdo. Ótimo. Que bom, que bom. Olha, foi muito bom estar com vocês aqui, né, nesse primeiro encontro. Esse é um primeiro encontro que a gente vai, de muitos outros que a gente vai fazer aí pela frente.